Então, muito bem, pessoal. Então, boa noite aqui de novo, né? Meu nome é Osmar Saito, né? Sou professor aí da disciplina de vocês, né? Que desse mês, né? Que é a disciplina de gestão da qualidade total, né? Espero que vocês estejam vendo os slides, né? Eu vou para o módulo apresentação, né? Se tiver alguém que queira entrar na sala, né? E vocês perceberem, aí vocês ou tentam fazer, ou tentam permitir, né? Que a pessoa entre, né? Ou, por favor, vocês me avisem, né? Para que eu possa fazer permissão para que as pessoas entrem, tá bom? Então deixa eu voltar lá para os slides, a gente vai conversando, tá? Então, muito bem, pessoal. Então, boa noite oficial, né? Então, nossa disciplina é gestão da qualidade total, né? Meu nome é professor Osmar Saito, né? Só para dar um overview rápido aqui da minha pessoa, né? Deixa eu permitir de novo que as pessoas entrem, tá? Então, dando um overview aqui do meu perfil, né? Sou engenheiro mecânico pleno, pós-graduado em administração de empresas pela FAP, né? Sou mestre em administração de empresas pela FEI, linha de pesquisa e inovação, né? E tenho trabalhado nessa área de qualidade há mais aí de 43 anos, né? Então, sou um profissional, né, que já tenho atuado aí no mercado há bastante tempo, né? Se vocês perguntarem, né, se além de dar aula eu trabalho, né, ainda atuo, né? Trabalho numa indústria química, né? Sou gerente da qualidade dessa empresa, né? E a nível docente, né? Estou dando aula há mais de 34 anos, né? Em curso superior, nós estamos falando há mais de 14 anos, né? E além da Flamengo, dou aula também na Faculdade de Engenharia Industrial e nos MBAs aí da Fundação Getúlio Vargas, né? Nas diversas disciplinas voltadas à área de engenharia, tá bom? Tá? Então vamos lá, pessoal. Falando um pouco da nossa disciplina, eu vou e voltando para ver se tem gente que está entrando, tá? Eu acredito que vocês não consigam permitir, tá? Aliás, eu vou deixar no slide, né? Se vocês tentem aí, né? Fazer com que os alunos entrem. Se vocês não conseguirem, vocês me falam, tá? Então, muito bem. Falando um pouco da bibliografia do curso, né? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com duas bibliografias básicas, né? Primeiro, esse livro aí da Balesteiro, né? Que é a Administração da Qualidade e da Produtividade, né? Onde a gente vai abordar alguns fundamentos da qualidade, né? E também vamos abordar algumas ferramentas, tá bom? E depois uma outra bibliografia, né? Que é a Organização, Sistemas e Métodos, né? Do Araújo, né? Que é onde também a gente vai complementar com algumas ferramentas que a gente vai ver aqui durante o curso, tá? Espero que esse curso seja, né, útil para vocês, né? Hoje a gestão da qualidade ele é visto como um elemento bastante contribuidor para o sucesso das empresas, né? Muito ligado à estratégia organizacional, né? A qualidade hoje ajuda as empresas a serem mais eficazes e a serem mais Professor, desculpa atrapalhar o eficientes. senhor. Pode falar. Tem pessoas que querem entrar. Oi, pode falar. Estou ouvindo. Pode falar. Professor, desculpa atrapalhar. É que acho que é o Josimar que está com Não o quer falar. microfone Não consegue falar? ligado aí, a gente não está conseguindo entender. Professor, o senhor está me ouvindo? Eu estou ouvindo, pode falar. Professor? Eu estou falando aqui que a gente não está conseguindo compreender o que o senhor está falando, porque o microfone do Josimar está Você ligado. consegue desligar o microfone? Deixa eu ver se consigo desligar por mim aqui. Eu já desativei o microfone dele, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém que está com o microfone ligado. Não, tá? Você está conseguindo ouvir melhor agora? Beleza, então. Perfeito. Desculpa aí, quando acontecer isso, avisa, tá bom? Obrigado pela informação, tá? O critério de avaliação, né, é o mesmo que você já tem vivenciado aí na Faculdade Flamengo, né? 40% diz respeito às avaliações continuadas, né? Que inclusive já estão lá no Genera disponíveis para vocês, né? E 60%
é com relação à prova conclusiva, né? Que também já está no Genera, né? Mas, obviamente, nós vamos liberar mais perto do acontecimento, tá? E aí, obviamente, a média maior é igual a 6, tá? Antes de iniciar a nossa aula, né? Gostaria de perguntar para vocês quem trabalha com qualidade. Alguém poderia, alguém poderia dizer quem trabalha com qualidade? Tá? Pessoal, quando eu faço essa pergunta, é interessante, né? Porque eu faço essa pergunta em todos os cursos, né, que eu dou, né, ligados à área de qualidade, né, e não só aqui, mas também tanto na FEI como na GV, né, e aí aparecem os gatos pingados aí levantando a mão, né, tá? Mas na realidade, né, quando eu perguntei quem trabalha com qualidade, né, a resposta deveria ser todos, né, porque eu não perguntei quem trabalha na área de qualidade, né? Então, quando eu estou trabalhando na minha empresa, né, seja na área contábil, seja na área de produção, né, seja na área de engenharia, seja na área de manutenção, mesmo na área administrativa, né, qualquer área da empresa, né, eu tenho que trabalhar com qualidade, né, que é fazer o meu melhor, né, dentro da atividade que eu estou exercendo, tá? Então, a resposta deveria ser todos, né? Todos trabalhamos com qualidade, tá? O mundo em que vivemos hoje, ele é um mundo extremamente complexo, né? E aí eu começo a contextuar o porquê da qualidade, né? Então, alguns elementos que fazem, né, com que o mundo vire mais complexo, né? O efeito da globalização, né? Então, agora a competitividade, ela não é só dentro do país, né? Mas a competitividade, ela é em todos os países, né? Novos competidores no comércio mundial, né? A cada dia entram mais competidores, né? Que vão competir nos mercados e nos clientes, né? Que a minha empresa atua, né? As crises econômicas, né, que fazem com que as empresas, né, elas tenham que fazer algo mais, né, para garantir sobrevivência, né? Novas tecnologias, né, que acabam afetando, né, a maneira como as empresas trabalham e também muitas vezes as características dos produtos e dos serviços, né? Pressões sociais, né, tá? Também é uma outra coisa que começa a afetar as organizações, né? Competitividade, como eu já falei, e também sustentabilidade, né? Hoje as empresas estão muito preocupadas, né, com tudo aquilo que o cliente percebe como valor, né? Então, muitas vezes hoje, o cliente ele não decide pela compra de um determinado produto apenas pelo preço, né, ou apenas pela qualidade do produto, né? Mas também, por exemplo, se a empresa é uma empresa sustentável, né? Se a empresa é uma empresa ética, né? Se os trabalhadores daquela empresa, né, estão sendo atendidos de uma maneira conveniente, né, e adequado com a legislação, né? Então a esfera de qualidade ela passa a se estender mais do que simplesmente era antigamente, que era a vertente de produto, né? Então a gente começa a perceber que quando a gente fala em qualidade, a gente começa a expandir um pouco essa visão de qualidade, tá? Então, o ambiente atual de negócios, né, são clientes mais exigentes, né? Clientes que querem melhor qualidade, né? E clientes que querem essa melhor qualidade a um menor preço, né? Nós já falamos novos competidores que entram no mercado, né? Fazendo com que, né, a minha empresa ela necessite, né, produzir produtos de melhor qualidade, né? E ao mesmo tempo reduzir custo, né? Então, pressão sobre custos, né? E ao mesmo tempo, né? Que o mercado ele me pressiona para reduzir custo, a minha organização pressiona para ter uma maior margem de lucro, né? Porque quer queira ou quer não, né? Independente do meu cliente tá pedindo uma redução de custo, né? Os meus custos, ou redução de preço de produto, né? Os meus custos de fabricação sempre eles estão aumentando, né? Então daí vem esse grande desafio, né? Que é como equilibrar a questão da diminuição de custos com o aumento da lucratividade, né? Novas tecnologias que muitas vezes requerem
maiores investimentos nas empresas, né? Cada vez mais recursos humanos, né? Além de escassos, com menos qualificação, né? Preocupação das empresas em assegurar não só qualidade, mas, por exemplo, preocupação com o meio ambiente, né? Uma demanda por melhor qualidade de vida, né? E também maior regulamentação, né? Então, leis mais apertadas, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o mercado de automóveis, né? Ano a ano, os governos, não só aqui no Brasil, como no mundo, né? Começam a pressionar, né? As empresas para terem, por exemplo, veículos que emitam menos poluentes, né? Então, como que a gestão da qualidade, né? Que é a nossa disciplina, pode ajudar nessas demandas, né? E aí vem a pergunta, né? Será que a qualidade é um fator diferencial para as organizações, né? Provavelmente vocês vão dizer que sim, né? E é lógico, né? Mas eu diria que muito mais, né? Qualidade hoje, né? Ele passa a ser considerado em muitos mercados, né? Não mais como fator diferencial, né? Mas sim como requisito básico, né? Para mim continuar sobrevivendo nesse mercado, né? Tá? Quando a gente olha, né? O cenário, né? Da evolução da indústria, né, ou das empresas ao longo do tempo, né, a gente começa a perceber essa evolução que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Desde lá, a Revolução Agrícola, né, passando pela Revolução Industrial, né, e agora o que a gente está vivendo, né, que é a revolução da tecnologia da informação, né? Quando a gente fala, né, em evolução dos ambientes empresariais, né, lá em meados de 1920, né, o foco das empresas era como eu conseguiria, né, aumentar os meus volumes de produção, né, para atender aquele aumento populacional que a gente vivia lá naquele momento, né? Então, o foco nas empresas, né, lá naquele momento, era como fazer, né, com que eu conseguisse fabricar produtos para todo aquele mercado, né, que estava crescendo, né? A partir de 1950, né, as empresas, além de se preocuparem, né, em aumentar os volumes de produção, elas começavam a se preocupar em como ganhar mais eficiência, né? E quando a gente fala eficiência, a gente, a gente fala como produzir mais com menos recurso, né? Tá? Depois de 1970 começa, né? Além de eu me preocupar com a produção, né? Me preocupar com a eficiência dessa produção, eu começo a me preocupar também com a qualidade, né? E aí começam a nascer, principalmente lá no Japão, né? As principais ferramentas de qualidade, né? Que a gente vê até hoje, né? Dentro dessa aula de hoje, eu vou passar pelo que a gente chama de gurus da qualidade, né? Que são aqueles precursores, né, da qualidade que a gente vê até hoje, daqueles mecanismos, né, de qualidade até hoje, né? Depois a gente teve a era da competitividade, né, onde as empresas elas começam a olhar o mercado de uma maneira mais plana, né? Então já não existe mais barreira tarifária, né? Tá? Barreira alfandegária, né? Então basicamente as empresas começam a competir de uma maneira mais intensa a nível global, né? Aí na era a partir dos anos 2000 é a era do conhecimento, né? É o crescimento da troca de informações, né? O crescimento das tecnologias computacionais, né? E como isso começa a afetar as empresas, né? No oferecimento de produtos e serviços para os seus mercados, né? Esse slide, ele é um slide bastante importante para a gente entender aqui o porquê da qualidade, né? Tá? Aqui vocês percebem o seguinte: lá no começo, né? O preço do produto, né? Basicamente, ele era dado pela indústria, né? Então, basicamente, a indústria, né? Como que ela determinava, né? Ou precificava o preço de venda do produto, né? A empresa ela tinha lá os custos de fabricação, né? E ela tinha qual que é a margem de lucro que ela queria obter, né? Então, se ela gastasse para fabricar um determinado produto, né? R$ 80, né? Um exemplo, né? E ela quisesse ter um lucro de R$ 20 para cada unidade de produto fornecida, né? Tá? Esse produto ia chegar no mercado
a R$ 100 como preço de venda, tá? Com o aumento da competitividade, a coisa se inverteu, né? Quem passou a definir os preços, né, já passava a ser o meu consumidor e não mais a empresa, tá? Então vamos dar um exemplo, né? Se eu fosse um fabricante, por exemplo, de mouse, né, um mouse normal, né, cujo preço de mercado é R$ 30, né, por exemplo, né, é, eu não conseguiria vender esse mouse no mercado a mais de 30, tá? Então vamos supor que o meu custo de fabricação ele fosse R$ 20, né? Como o preço de venda, né? Ele foi definido pelo mercado que era 30, né? 20 para 30 dão R$ 10, né? Então a margem de lucro para minha empresa é R$ 10, tá? Então se eu fosse uma empresa que quisesse aqueles R$ 20 de lucro, né? Eu não conseguiria mais repassar esse lucro para esse preço para o meu consumidor, tá? E aí a única forma, né, de eu manter a minha empresa sobrevivendo, né, é diminuir essa taxa aí de lucratividade, tá? A partir do momento em que Professor, a minha taxa de lucro ela começa a cair por imposição do mercado, né, isso força as empresas, né, a diminuírem a outro lado, né? Como eu não consigo melhorar o meu preço de venda, né, para poder ter maior lucro, né, o que eu tenho que fazer é diminuir os meus custos de fabricação, né, e os meus custos de ineficiência, para poder, obviamente, manter aquela minha margem de lucro, tá? Então, ou seja, então a partir de professor, agora, né, tá? As empresas, né, para se manterem competitivas, né, e pelo menos, né, mantiverem os seus níveis de lucratividade, elas têm que fazer com que ela seja na operação mais eficiente. Então os três grandes pilares, né, ter a capacidade de diminuir custo, né, ter a capacidade de melhorar a qualidade, né, e ter a capacidade de entregar esses produtos e serviços, né, no menor tempo possível para o consumidor, né? Então o mercado começa a mudar, né, a sua perspectiva de olhar, né? Uma outra coisa que professor, tudo bem? alguém perguntou alguma coisa? É o Lucas, professor, o Lucas da coordenação. Tudo bem com o senhor? Pode falar, Lucas. Pois Desculpa, não. desculpa atrapalhar a aula, só preciso informar aqui aos alunos que estão assistindo para que eles verifiquem no grupo do WhatsApp porque foi Espera um encaminhado o pouquinho link que tem errado. alguém com o microfone Ah, aberto. Deixa eu fechar para poder ouvir, tá? Porque tá um ruído muito grande aqui, não dá para ouvir, perfeito, agora eu acho que foi. tá? Só desculpa interromper a aula, professor. Não, É que beleza. alguns alunos receberam o link da aula errado. Então, tem alunos do módulo Mercado e Crédito aqui assistindo a sua aula. Só orientar para que eles olhem o grupo no WhatsApp e acessem o link da aula correta, tá bom? Desculpa, professor, e muito obrigado pelo Beleza, então. espaço. Pessoal, vocês ouviram o recado aí do Lucas, né? Tá? Deem uma olhada aí na informação que vocês têm, né? Para ver se vocês estão exatamente na aula correta, né? Foi mandado aonde? Por WhatsApp, Lucas? Isso, eles têm um grupo por módulo, e aí Beleza, foi encaminhado, o link correto já está lá no grupo para eles acessarem. beleza, então. Tá bom, tá bom. Beleza, então. Obrigado, hein? Obrigadão, professor. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. é, a- Beleza. Obrigado por informar. Já liberei a participação aí dos demais, tá? Então, muito bem, pessoal. Então, o que que eu estava falando, né? Além daquilo que a gente falou, né? Tem um outro aspecto importante, né? O ciclo de vida dos produtos, cada vez mais, ele é mais curto, né? Então, o que significa isso, né? Significa que cada vez mais, né? Os produtos eles estão mudando de configuração com menor período de tempo, né? Isso faz com que isso agregue, né? Um outro desafio cada vez maior para as organizações, né? Que é além de trazer produto com qualidade, produtos no custo baixo, né? E produto entregue no tempo certo, né? As empresas, os consumidores também começam a exigir das empresas
uma maior variedade, né? Então, imagine eu ter que, né, em tempos, em ciclos cada vez mais curtos, né, eu ter que fazer o phase-in e o phase-out, né, que é a entrada de produto e o término de um determinado produto em um ciclo cada vez menor, né? E aí é um desafio muito grande para as empresas de uma maneira geral, tá? Que mais, né? Quando a gente olha, né, os stakeholders, né? Vocês já ouviram esse termo stakeholder? Stakeholder, né? É todos aqueles atores, né, que estão, de alguma maneira, sendo afetados pela tua empresa, né? Então, quando a gente fala em qualidade, né, no passado, né, as empresas miravam, né, como principais alvos, né, da empresa, basicamente os clientes, né, tá? Só que com o avanço, né, obviamente, a evolução do tempo, né, as empresas começavam a observar que elas tinham que olhar o seu ecossistema, né? Então, não somente os clientes, né, mas também os fornecedores, né? Olhar também para os empregados que trabalham naquela empresa, né? Olhar a comunidade, olhar o governo, né? Olhar as entidades, né? Olhar a empresa, os acionistas, né? Obviamente, que estão lá, né? Para investir na empresa e, obviamente, ganhar ganho de capital, né? E mesmo a concorrência, né? Então, na realidade, qualidade, ela começa a olhar não só agora o cliente e o acionista, né? Não só aquele que vai comprar o meu produto e não só aquele que vai se beneficiar, né, do lucro que a minha empresa ela consegue atingir, que são os acionistas, né? Mas também todos esses elementos que a gente começa também a discutir aqui, tá? Que são os tais dos stakeholders, né? Quando a gente fala em qualidade, né, tá? A gente pensa em seguinte, né? Que qualidade não é mais aquele elemento estático, né? Isso por quê? Tem essa frase do Rushing, né, que é uma frase bastante interessante, que ele dizia o seguinte: dificilmente haverá alguma coisa no mundo que alguém não possa fazer um pouco pior, um pouco mais barato e vender. Aqueles que consideram somente o preço serão fáceis vítimas dessas pessoas, tá? Então o Rushing ele queria colocar, né, lá no ano de 1820, né, até o ano de 1900, né, que as empresas tinham que se preocupar com a questão da qualidade, né? Que era só através da qualidade que a empresa ia ter um crescimento sustentável, né? Porque embora sempre vai haver, né, o teu concorrente que pode oferecer um produto mais barato que o teu, né? A longo prazo, né? Se o cliente observar, ele sempre vai voltar para a tua empresa se a tua empresa fornecer um produto de qualidade dentro da expectativa que ele tem, né? É basicamente essa mensagem que o Rushing queria colocar, né? Mas afinal, o que é qualidade, né? E aí abre essa questão para vocês, o que é qualidade para vocês, né? E aí eu dou um exemplo lá, né? Se a gente for comprar uma determinada roupa, né? Normalmente a gente verifica se o tecido é firme, se suportará uso e lavagem sem deformar, né? Nem perder a cor, se tem um bom acabamento. Se queremos saber se tem qualidade, né? Se serve para aquilo que planejamos, né? Então todos nós temos uma noção do que é qualidade e associamos aquilo que é bom, né? E aí vem a pergunta, né? Qual dessas peças aqui, né, da direita e da esquerda, vocês entendem que tem qualidade? O da direita ou da esquerda? O que vocês acham? Da esquerda, professor. O da esquerda? Todo mundo concorda com o meu amigo aí? Né? Sim, Pessoal, quando a gente fala qualidade, né? Qualidade, ele é uma característica subjetiva, né? O próximo slide, eu vou mostrar para vocês, né? Um exemplo, né? De uso daquela peça da esquerda, ó. Agora eu pergunto para vocês, qualidade é a peça da direita ou a peça da esquerda? Tá? Vocês estão vendo agora que quem está usando, né? Essa peça da direita, né?
que vocês consideraram uma peça de não qualidade é nada mais ou nada menos do que a Gisele Bündchen, né? Então, quando a gente fala em qualidade, né, a gente tem esse conceito, né, que o produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, né, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo, as necessidades do meu cliente, tá? Então, se o produto atender isso tudo, é um produto de qualidade, tá? Depois, né, em outros termos, a gente pode dizer também, né, que qualidade é quando o produto atende perfeitamente, né? Então, ou seja, o projeto do produto, ele é sem falhas, né? De forma confiável, né? Sem falhas ao longo da utilização, né? De forma acessível, baixo custo, né? De forma segura, segurança no cliente, né? E no tempo certo, entrega no prazo, tá? Tem um cidadão que se chama Garvey, né? Que ele classificou a qualidade no que ele chamou das 8 dimensões da qualidade de Garvey, né? Tá? Então ele chamou que um produto de qualidade é aquele produto que apresenta desempenho, características, conformidade, confiabilidade, durabilidade, atendimento, estética e qualidade percebida. Qual que era o objetivo do Garvey, né? Como a gente já viu, né, que qualidade ele é um pouco subjetivo, né? O Garvey ele quis trazer algumas dimensões, né, para que eu possa comparar um produto com o outro, né, para saber qual que é aquele produto que tem melhor qualidade ou aquele produto que tem menor qualidade, tá? Então aí ele estabeleceu essas 8 dimensões da qualidade, né, para ter um comparativo entre produtos e serviços, né? Então, quando o Garvey fala de desempenho, né, ele se refere, por exemplo, às características básicas, né, de um determinado produto, né? Se um determinado produto ele foi feito, né, para atender uma determinada função, é o desempenho. Então, por exemplo, então vamos imaginar o seguinte, né? Eu comprei lá um telefone celular, né? Então, hoje em dia, né, se esse telefone celular, né, ele, por exemplo, ele tiver falhas de eu tentar falar com ele, né? Ou falhas hoje, por exemplo, em eu tentar, sei lá, eu instalar um programa de WhatsApp, ou eu tentar tirar uma foto, né? Se essas características básicas, né, não funcionar, eu já começo a ver aquele produto como um produto de menor qualidade, tá? Outra coisa que o Garvey diz, né? Características secundárias de um determinado produto, né? Tá? Então vamos nesse exemplo aí do celular, né? Se eu tenho um determinado celular, né? Então, e comparativamente com o outro, né? Todas essas funções básicas que eu falei para vocês, em ambos os celulares, eles funcionam muito bem, né? Só que um deles, né? A velocidade, por exemplo, de conexão com a internet é maior do que a outra, né? Aí eu tendo a perceber, né, que aquele celular, né, que ele consegue ter uma conexão mais rápida, né? E aí estamos falando de plano celular de mesma banda, né? Tá? Mas que ele consegue conectar de uma maneira mais rápida, né? Eu tendo a acreditar que ele tem uma qualidade melhor, né? Do que aquele outro que não se conecta tão rápido, tá? Depois, confiabilidade, né? É a probabilidade que esse produto comece a ter falha de campo, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aí do celular, né? Então, por exemplo, eu tenho um determinado celular que depois de um ano a bateria começa a descarregar mais rápido, né? Então, se comparando com outro celular, né, que a bateria tem uma vida mais longa, eu começo a acreditar que esse celular, que a bateria tem uma vida mais longa, tem melhor qualidade que aquele outro celular, né? Conformidade é o grau que o produto está de acordo com as especificações, né? Então, eu estou lá, eu estou comprando um celular, né? Que ele promete, né? Nas especificações do produto, né? Quando eu comprei aquele produto, ele promete uma capacidade de armazenamento de 128 gigas, tá? Se quando eu utilizei 100 gigas, né? Ele já começa a ficar lento, né? Ele já começa a não dar credibilidade para mim como usuário, né? Porque ele não está atendendo aquilo que ele mesmo prometeu, tá? Né?
Uma outra característica que o Garvin colocou lá, né? É, por exemplo, durabilidade, né? Eu tenho um determinado produto que ele foi feito, por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Eu compro uma geladeira, né? Quando eu compro uma geladeira, eu tendo a acreditar que essa geladeira vai ficar anos e anos lá comigo, né? Pelo menos uns 10, 20 anos, né? Essa geladeira vai ficar em uso, né? E aí eu compro a geladeira, depois de um ano ela começa a dar problema, tá? Então essa questão da durabilidade começa também a ser um elemento, né? Onde eu começo a comparar a qualidade de um produto com a Professor, qualidade de um outro produto. Pode falar, tem gente que tá tentando entrar na aula. tá? Vocês não conseguem fazer, vocês não conseguem inserir essas pessoas não, né? Não. Beleza. Então deixa eu ver se eu consigo inserir essas pessoas aqui, tá? Aguardando, beleza. Muito bem, já também inseri essas pessoas. Beleza, tá? Obrigado, viu? Obrigado por informar, né? Então vamos lá. Então, quando a gente fala, né, que hoje a gente está na era dos serviços, né? Uma questão importante de qualidade é o atendimento, né? Então, por exemplo, então hoje em dia, muitas vezes, né? E vocês vão de acreditar, né? Nisso que eu estou dizendo, né? Hoje, muitas vezes, né? Quando eu tenho um atendimento muito bom, por exemplo, numa determinada loja, né? Muitas vezes, apesar de uma outra loja, né? Oferecer o mesmo produto, né? Num preço igual, né? Tá? Ou às vezes num preço ligeiramente maior, né? Muitas vezes eu tendo, né, a manter a loja que eu compro porque eu acredito na qualidade daquele atendimento, né? Então hoje atendimento ele também é uma característica, né, de qualidade que faz a diferença quando a gente olha para o consumidor, né? Um outro elemento de qualidade, né, colocado pelo Garvin é a estética, né? Tá? Então tem muitos produtos que ele pode funcionar muito bem, né? Pode ter um custo compatível com o custo de venda, né? Tá? Mas se aquele produto ele não tiver uma estética boa, muitas vezes eu não compro, né? Então muitas vezes tem produtos, né? Onde a aparência do produto é um dos fatores decisivos, né? De qualidade para mim poder decidir por um produto ou por um outro produto, tá? E depois o que o Garvin percebeu, né? É que tem mais um elemento de qualidade, né? Que é o que ele chamou de qualidade percebida, tá? O que é esse elemento de qualidade percebida do Garvin, tá? E aí vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando vocês pensam numa marca, né? Por exemplo, uma marca Toyota ou numa marca Apple, né? Qual que é o sentimento de qualidade que vocês têm com relação a essa marca? Alguém quer arriscar? Quando a gente pensa numa marca, por exemplo, Toyota, né? Vocês concordam que quando eu penso na marca Toyota, né? A primeira coisa que vem na mente para mim é um produto de qualidade, não é verdade? Né? Ou a Honda, como a Juliane colocou, né? Mas o que é então qualidade percebida, né? Qualidade percebida é quando esse elemento de qualidade, né? Eu já percebo na própria marca, né? Daquele produto, né? Então eu não preciso, né? Fazer muito esforço, né? Para que o meu consumidor ele veja o meu produto com um produto de qualidade, tá? Então vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que a Honda ou a Toyota lancem um produto novo, né? Mesmo sem eu experimentar aquele produto novo, né? O que vem na minha mente é que aquele produto novo tem qualidade, né? Porque ele carrega a característica de qualidade da marca, né? Não sei se vocês entenderam, né? Mas qualidade percebida ela é isso, né? Eu percebo a qualidade pela marca ou pelo histórico de qualidade que a marca traz, tá? Depois uma outra teoria bastante importante, né, para qualidade, né, é o modelo de Kano, né? O Kano, ele foi um estudioso de qualidade que ele dividiu, né, as características de qualidade de um determinado produto, né, ou de um determinado serviço em três grupos, né? O primeiro grupo ele chamou como características básicas, né? E aí super importante, né?
o que o Cano disse, né? Características básicas tá nesse quadrante aqui que eu estou mostrando aqui no mouse, tá? Então, o que significa isso, né? Significa que um determinado produto ou um determinado serviço, né? Se ele atende às características básicas de produto, ele não traz, né? Nenhum aumento na satisfação do meu cliente, tá? Mas qualquer falha que tenha na característica básica, ele traz insatisfação, tá? Então, olha que situação interessante, né? Que o Garvin ele coloca, né? Então, quando uma determinada característica básica de um determinado produto, né, ela é atendida, isso não aumenta a satisfação do meu cliente, tá? Só que se alguma característica básica falha, aumenta a insatisfação, tá? Então, o que quer dizer com isso? Quer dizer que, no mínimo, eu tenho que atender as características básicas do meu produto, tá? E atender as características básicas não vai fazer com que o meu cliente fique satisfeito, tá? Olha que questão legal, tá? Aí ele colocou um outro elemento, né? É um outro grupo de características que ele chamou de características de desempenho, tá? Que é aquelas características, quanto mais eu tenho, melhor, tá? Então vamos dar um exemplo. Eu tenho lá dois carros 1.0, né? Então os dois carros têm a mesma motorização, né? Só que um deles, né? O fabricante me dá o ar-condicionado de graça, tá? E o outro não, tá? Então, características de desempenho é quanto mais eu tenho, melhor. Ou, por exemplo, né? Esse mesmo carro 1.0, né? Os dois com ar-condicionado, né? Tem um que eu estou subindo a ladeira, né? Tenho que desligar o ar-condicionado para ele subir, tá? E o outro eu posso subir mesmo com o ar-condicionado ligado, tá? Então, essa capacidade do carro ter uma performance melhor, mesmo em condições adversas, né? Também me traz qualidade. Então, quanto mais, melhor. Então, quanto mais eu tenho, né? Características de desempenho, maior é a satisfação do meu cliente, tá? E depois, por último, né? O Cano, né? Ele classificou as características que ele chama de características de excitação, tá? Que são aquelas características, né? Que são oferecidas, né? Por um determinado produto ou por um determinado serviço, né? Que o cliente não esperaria, né? Mas ele vem naquele produto e traz um alto grau de satisfação para o meu cliente, tá? Então, por exemplo, eu compro um carro zero, né? Garantia de fábrica, normalmente 3 anos, né? E aí vem uma marca como a Honda, né? Que oferece 5 anos de garantia para o meu produto, tá? Eu estou esperando 3 anos de garantia, né? Mas quando a Honda me oferece 5, dá aquele efeito que a gente chama de efeito wall, né? Então a minha reação é wall, né? Fiquei super contente com aquela oferta de valor que me foi dada, tá? O grande segredo das empresas, né, que eu vejo, né, é como que eu consigo separar, né, quais são as características básicas, né, quais são as características de desempenho, né, e quais são as características de excitação, tá? Para que eu consiga trabalhar dentro da minha organização, né, para fazer com que aquelas características básicas eu sempre as mantenha funcionando, né? Aquelas características de desempenho, né? Quando possível, cada vez oferecer mais, né? E tentar trazer alguma característica de excitação que possa, obviamente, trazer uma maior satisfação do meu cliente, tá? E são raras as empresas que conseguem ter esses quadrantes definidos, né? Como estratégia organizacional para ganhar mais clientes e ganhar mais mercados, tá? Alguém falou alguma coisa aí, né? É, beleza, tá? Vocês estão falando que deve ter mais pessoas que devem estar querendo entrar. Beleza, tá? É isso mesmo, Camila, porque na verdade eu estou no módulo apresentação aqui da minha apresentação, né? Tá? Eu estou indo e voltando, né? Eu estou indo e voltando, é, mas às vezes, né? Eu não estou enxergando mesmo, tá? Então, quando a gente olha, pessoal, agora uma coisa importante, né? Que é a evolução da qualidade.
Ô, professor, a exclusividade Pode falar. entra nesse nível 3? Eu não entendi o que você falou. A exclusividade entra nesse nível 3? Exclusividade? É. Você veja bem, depende do que você está falando em exclusividade, né? Porque, por Vamos exemplo, caracterizar uma marca exclusiva, por exemplo, que seja de difícil acesso ou de um custo mais alto. então, você veja bem, se a gente for olhar, né, tá? Se a gente for olhar, né, deixa eu voltar um slide só, né, para a gente olhar lá pela característica lá do Garvey, né, tá? Se essa questão de exclusividade, né, trazer, né, esse efeito, né, aquele efeito wall que eu falei, né, ele pode ser enquadrado sim, né, como uma característica de excitação, tá? Só que eu vejo, né, como exclusividade, né, uma característica que está falando exclusivo, né, e está falando uma questão de exclusão, né, dos outros concorrentes para um determinado produto ou um determinado serviço, né? Quando a gente fala na comparação de qualidade, nós estamos falando de comparar determinados produtos e determinados serviços acessíveis da mesma forma, né? Tá? Vamos lá, pessoal. Quando a gente olha, né, a evolução da qualidade, né, o que que acontece, né? A qualidade, né, lá no começo da civilização, né, normalmente o artesão, né, era aquele cara que fabricava o produto, né? Então, tudo que dizia a respeito, né, a fabricação do produto era ele que fazia, né? E era ele que também garantia a qualidade do produto, tá? Com o aumento, né, da população, né, aquela produção artesanal, ela já não era mais viável, né? E aí começou a era industrial, né, Revolução Industrial, né, que começou a fazer com que os produtos começassem a serem fabricados em uma maior escala, tá? E aí depois a gente tem a evolução, né, que a gente vai ver a evolução da qualidade, né? Então o primeiro grau de evolução, né, é o grau de evolução em inspeção do produto, tá? Então o que que é isso, né? É o início da qualidade como processo durante a Primeira Grande Guerra Mundial, né? É o período do nascimento, né, da indústria automobilística, né? Então, o que que era essa fase aqui, ó, que a gente chama de inspeção de produto, né? Tá? O objetivo era, no final da linha, separar as peças boas das peças ruins, tá? Isso surgiu principalmente, né? Como eu estava lá no início da Primeira Guerra Mundial, né? Era garantir que os armamentos que fossem para a guerra, eles efetivamente funcionassem, tá? Então aí o objetivo era, através da inspeção, né? Eu impedir que nenhum produto defeituoso chegasse lá no campo de batalha, tá? E aí, posteriormente, esse conceito, ele se estende para os demais conjuntos mecânicos, né? Veículos, navios, né? Submarinos, né? Linhas de montagem, né? Tá? Só que o processo, né? Ele se limitava a essa questão da inspeção final, né? E a gente sabe que inspeção final não agrega nada em termos de qualidade para o meu produto, né? Eu só estou separando o que é bom e o que é ruim, tá? Então a grande questão não é o separar, né, o produto bom do produto ruim, tá? O que eu quero é não produzir produto ruim, tá? E que o produto ruim não chegue no meu consumidor, tá? E daí que a gente vê, né, uma evolução, né? E aí eu vou voltar de novo nas fases, né? Então, depois da fase de inspeção de produto, né? Que era aquela fase, né? Onde eu garantia a qualidade através da inspeção, através da separação, né? Aí veio a fase do controle da qualidade, né? Em meados de 1950, né? Qual que é a diferença dessa fase, então, que é a fase do controle de qualidade, né? Nessa fase, aí eu já começo a enxergar um pouco a questão do processo, tá? Eu começo a entender o processo como uma atividade
repetitiva, né? E aí eu começo a entender, através de processo, né? Eu começo a definir não qualidade mais no final da linha, na hora da separação, mas sim no momento em que os produtos são fabricados, tá? Então, isso veio novamente, né, com o desenvolvimento da indústria bélica e a indústria automotiva, né? Eu passo a me preocupar não mais com a separação, mas sim quais foram as causas dos erros que apresentaram naqueles componentes, né? Porque é lógico, a partir da identificação da causa, eu consigo trabalhar para evitar que essas causas aconteçam, né? Então, basicamente, Professor, pode falar. desculpa interromper, o Abigail está pedindo para aceitar ele aí, que ele não está conseguindo entrar. Não, ele já entrou. Ele já entrou, já. Eu coloquei ele aqui. Tá bom, obrigada. Mas valeu, obrigado. Tá? Então, beleza. Então, nessa fase, né, é que começam os estudos estatísticos, né, para me entender, por exemplo, variação de processo, né? Então, através da variação de processo, eu controlar não mais o produto final, né, mas eu controlar o produto no meio, né, do processo de fabricação. Aí depois a gente tem a outra fase, né, que é a fase de garantia da qualidade, né? O que essa fase ela me traz, né? Então eu começo através de controle estatístico da qualidade, né? Eu começo através de controle de processo, eu começo a garantir que aquele produto ele não saia defeituoso na minha linha de produção, tá? E aí começa a ter todos aqueles estudos estatísticos que a gente vê, tá? Depois, a outra fase é a fase que a gente chamava ali, desculpa, eu voltando no gráfico, né? É a fase de qualidade total, né? A fase de qualidade total, ela começa a ser, né, discutida lá no Japão, né? Então, um dos grandes precursores disso foi o Kaori Ishikawa, né? Lá em meados de 1970, né? O Kaori Ishikawa, ele começa a discutir a importância, né, do elemento humano para a construção da qualidade, né? Então, ele é considerado o primeiro guru da qualidade, começa a enxergar o elemento humano como um fator decisivo para a garantia da qualidade do produto, tá? E ele começou os primeiros estudos, né, de que a gente chama de TQC, né, que é controle de qualidade total lá no Japão, né? Então a grande premissa do Kaori Ishikawa, né, era o tal do Quality Mind, né? Ou seja, era através da conscientização das pessoas pela qualidade, eu garantia a qualidade daquele produto ou daquele serviço, tá? E aí ele começou a falar para o pessoal, falar, meu, o teu esforço em fabricar um produto ruim ou um produto de qualidade, ele é a mesma, tá? O mesmo material que você vai gastar para fazer um produto bom ou fazer um produto ruim, também ele é o mesmo. Então, por que não fazer um produto de qualidade, tá? Então, ele começou a imbuir na mente das pessoas, né, a questão de faça certo da primeira vez, tá? E depois o último estágio, né, que é o estágio da competitividade total, né, que é enxergar a qualidade como um elemento de estratégia empresarial para ganhar mercado, né? Para eu ser mais competitivo, né? É a qualidade sendo olhada não só para garantir a qualidade do produto, mas também, por exemplo, reduzir custo, né? E como que eu posso, através da qualidade, reduzir custo? Por exemplo, né? Através da redução de desperdício, né? Então, se a cada 100 peças produzidas, né, eu produzo 10 peças defeituosas, né, tá? E consigo fazer com que ao invés de 10 peças defeituosas, eu produza 5 peças defeituosas, eu já consegui reduzir custo de produção, né? Então, nessa etapa da competitividade total, né, eu começo a olhar a qualidade como um elemento, né, para começar a fazer com que a empresa ela seja mais competitiva.
tá? Ela produza mais, produza melhor, né? Com uma margem de lucratividade maior, tá? Então, essa é a evolução da qualidade desde os primórdios, né? De inspeção de produto, né? Até a questão da qualidade total. Tudo bem? Tá? Pessoal, olha que gráfico interessante esse aqui, né? Quando a gente fala em qualidade, né? E é por isso que também esse conceito, né? Ele é importante, né? Quando a gente olha em qualidade, a gente tem que muitas vezes pensar o que é esperado para o nosso cliente, né? E aí, esse exemplo eu já respondo para quem tá falando aí, tá? Vamos lá, tá? Deixa eu dar esse exemplo aqui do balanço, né? Aí depois eu abro algumas questões aí que eu estou vendo aqui no chat, tá? Então esse exemplo aqui ele traz muito bem, ó, tá? Quando o marketing, né, recebeu o pedido do cliente, né, dizendo que o cliente queria um balanço, né, marketing entendeu o balanço como a primeira figura que está aqui. Pô, um balanço que pode comportar 3 pessoas ao mesmo tempo, blá blá, né? Era o que marketing pensou, né? Depois vendas, né? Pensou, né? Que esse balanço, né? Então, a partir do que marketing projetou, né? Vendas começou a oferecer isso para os clientes, tá? Então, da mesma maneira, né? Um balanço para 3 lugares, blá blá, né? Da maneira como é, tá? A engenharia, né, começou a falar, olha, isso que foi prometido por vendas, né, não dá para mim projetar, tá? Depois o cara da produção, ele tinha que se virar nos 30, né? Como a engenharia não conseguiu projetar o produto, né, a produção tinha que produzir, tá? Só que nem sempre ela conseguia produzir um produto que conseguisse funcionar, tá? E aí o cara da assistência técnica, né? Depois que o produto chegou em campo, ele tinha que fazer o. Ele tinha que se virar nos 30 para que o produto pudesse funcionar, tá? Quando, na realidade, o que o cliente queria era, por exemplo, apenas um pneu amarrado numa corda para ele se balançar, tá? Então, quando a gente fala em qualidade, né, tem muito disso, né? É entender, né, qual que é a necessidade do meu cliente, né? E aí tá aí muito em linha, né, com o que a Juliane colocou, né, aí no comentário, né? Então você tá certo, Juliana. Muitas vezes a qualidade ele é um elemento implícito, né? Normalmente ele não está, muitas vezes ele não está explícito, né? Então, por isso que qualidade, muitas vezes, eu entender o meu cliente, né? E muitas vezes as empresas falham, né? Porque elas tentam imaginar o que o cliente quer, né? Quando, na realidade, né? Ela deveria perguntar para o cliente o que o cliente quer, né? Para poder produzir para poder fabricar um produto que atenda exatamente a necessidade daquele cliente, né? E muitas vezes eu aumento o custo, né? Tentando dar um determinado valor para um determinado produto e aquele valor ele não é percebido pelo cliente, tá? O cliente, na realidade, não está nem aí para aquilo, né? Então, muitas vezes eu estou gastando dinheiro, né? Estou gastando esforço na minha organização, né? Para melhorar alguma coisa que o cliente não quer, né? Tá? Então, por isso que qualidade, o conceito de qualidade é eu me aproximar do meu cliente, saber exatamente o que o meu cliente quer, né? Para oferecer alguma coisa que agregue valor, né? Tá bom? Vamos lá continuar a nossa disciplina. Olha que texto interessante aqui, ó, tá? Ele é um texto que eu gosto de falar muito, né? Porque quando a gente fala em qualidade, é muita questão da conscientização, né? Tá? Olha essa história aqui, ó. Esta é uma história sobre 4 pessoas chamadas todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém, tá? Então, a qualidade era um serviço importante a ser feito e todo mundo estava certo de que alguém faria. Qualquer um poderia ter feito. Alguém ficou zangado sobre isso porque era serviço de todo mundo.
todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém percebeu que todo mundo não o faria. No fim, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Então, a resposta a essa pergunta, né? Quem é o responsável pela qualidade? A resposta ela é muito simples, né? Responsável pela qualidade é todo mundo, né? Então não é apenas uma determinada pessoa, né? Que ela é a responsável pela qualidade, tá? A gente vai começar a falar agora, pessoal. Desculpa, engasguei aqui um pouco, né? A gente vai falar um pouco agora sobre os gurus da qualidade, tá? O primeiro cara importante, né? A primeira pessoa importante, né? Que começou a pensar em qualidade é o tal do Shewhart, né? Ele é considerado o pai do controle estatístico da qualidade, né? Ele era aquele cara que começou a pensar, né, que não bastava apenas eu separar produto no final da linha, separar produto ruim do produto bom, né? Apesar da estratégia de separação do produto não ser uma estratégia ruim, né? Porque eu conseguia assegurar que nenhuma peça defeituosa chegasse no meu cliente, né? Isso acabava dando transtornos demais para a organização, além de levar custo, tá? Então, através da estatística, né, ele queria entender quais eram os fatores que faziam as peças ficarem ruins, tá? Então, ele foi a primeira pessoa que começou a olhar a fabricação do produto no aspecto preventivo, tá? E não mais no aspecto detectivo, tá? Então, detectivo é o que a gente brinca, a Inês está morta. Se eu fabriquei um determinado produto, tá? No máximo eu vou ter que retrabalhar ou jogar o produto fora, tá? O Short não. Ele falou, bom, o que que faz com que o produto seja ruim, tá? Então ele começou a querer trabalhar no antes, né? E não no depois, tá? Então esse foi considerado, né? Um dos pais aí da evolução da qualidade no mundo, tá? Outro cara super importante, né? Para qualidade é esse cara aqui que vocês estão vendo, que é o Deming, tá? O Deming, ele foi considerado efetivamente o pai da qualidade, né? Ele era aluno do Shewhart, né? Então, toda aquela teoria que o Shewhart, né, estava desenvolvendo de qualidade preventiva, né? O Deming, ele começou a aplicar, tá? E o Deming tem um caso interessante, né? Que o Deming, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Vocês se lembram o que aconteceu com o Japão no final da Segunda Grande Guerra Mundial? Alguém pode me dizer o que aconteceu no Japão? Explodiram, né, as duas bombas, né? Oi? Foram as bombas de Hiroshima? Isso, duas bombas, né? Uma em Hiroshima e a outra em Nagasaki, tá? Mas o que aconteceu? O Japão ficou destruído, tá? O Japão ficou destruído, né? E a única forma de recuperar o Japão era através do crescimento econômico, tá? E aí a própria Organização das Nações Unidas, né? Através dos Estados Unidos, né? Eles mandaram o Deming até o Japão para ajudar a reconstrução do Japão, tá? E aí o Deming, ele chegou no Japão, né? E todo o país estava esperando por ajuda, né? Então ele chegou no Japão, ele encontrou um ambiente muito fértil, né, para que ele pudesse desenvolver as suas teorias de qualidade, tá? Então, então hoje no Japão, né, o Deming, apesar dele ter morrido, né, em meados de 1991, né, ele é uma das pessoas ainda muito valorizadas no Japão, né, por tudo aquilo que ele contribuiu, né, para a qualidade das empresas japonesas, né? Até hoje, né, o governo japonês ele institui um prêmio que se chama Prêmio Deming, né? Para premiar as melhores empresas japonesas, né? Tanto em qualidade de produto, como também qualidade de serviço, tá? E o Deming também ele era o pai do controle estatístico de processo, né? Tá? Que era controles que eu faço
durante a fabricação, né, para identificar falhas antes que as falhas começassem a aparecer, tá? Então essa é a contribuição lá do Deming, tá? O Deming, ele teve uma outra contribuição super importante, né? E aí eu falo, né? O Deming, ele escreveu, né? Para vocês terem uma ideia, o Deming escreveu, né? Esses 14 princípios de Deming, né? Ele escreveu lá em 1950, tá? Eu vou falar alguns princípios para vocês verem como ele é ainda atual, né? Tá? Terceiro princípio, ó. Deixe de depender da inspeção para atingir a qualidade. Elimine a necessidade de inspeção em massa, introduzindo a qualidade no produto desde seu primeiro estágio, tá? Então, o Deming, ele dizia que inspeção não faz qualidade, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês, né? Da questão da Inês está morta, né? Depois que eu fabriquei um produto defeituoso, não adianta, o produto defeituoso já está fabricado, tá? Então, isso foi o que o Deming já falava lá em 1950, tá? Um outro princípio, né? Ele falava, olha, cesse a prática de aprovar orçamento baseado no preço, tá? Então ele dizia o seguinte, se eu tenho a prática, né, de comprar matéria-prima barata e matéria-prima de má qualidade, né, para fabricar o meu produto, tá? No fim das contas, o barato vai sair caro, tá? Então, se eu compro uma determinada matéria-prima barata, né, e essa matéria-prima barata faz com que o aumento dos meus rejeitos, faz com que haja um aumento dos meus rejeitos e o aumento dos meus retrabalhos, né? Isso acabou compensando, né? Aquela diferença de preço que eu fiz ao invés de comprar uma matéria-prima de boa qualidade, tá? Um outro elemento que o Deming colocou aqui, tá? Por exemplo, né? Melhore constantemente o sistema de produção, né? Porque assim eu melhoro a qualidade e, consequentemente, reduz o custo, né? Então, é exatamente o que nós falamos, né? E depois, um outro elemento que ele colocou aqui institua treinamento no local de trabalho, né? Então, o Deming acreditava muito, né? Que tendo trabalhadores mais qualificados, né? Obviamente, a qualidade do produto, a produtividade da produção, né? Tudo colabora para uma melhoria, né? Não só no produto, mas também no serviço e não só também na produtividade da própria organização, tá? Depois ele falava o seguinte, tá? Institua a liderança, né? Tá? Então ele falava que a liderança ela tem que ser uma liderança que motive as pessoas, né? Então outro princípio, ele falava que a liderança ela não tem que liderar baseado no medo, né? Que as pessoas, né? Elas têm que trabalhar de uma maneira tranquila para poder produzir produtos de qualidade, né? Não é através do chicote, da senzala, né? Que as pessoas vão fazer melhor, né? Tá? Eliminem as barreiras entre os departamentos, né? Ele dizia, qualidade e responsabilidade de todo mundo, né? Tá? Vendas não é inimiga da produção, né? Produção não é inimiga do planejamento, né? Planejamento não é inimigo da área de compras, né? Então todos estamos no mesmo barco, né? Isso ele já dizia lá em 1950, né? Depois ele dizia, elimine lemas, exortações, né? Do tipo, tem empresas que a gente entra e dá vontade até de dar risada, né? Tem empresa que você entra, tá lá, o nosso maior patrimônio são as pessoas, tá? E aí no dia a dia das empresas, as empresas não valorizam as pessoas, tá? Então, Deming falava, olha, pratica o que você está dizendo, tá? Não adianta você dizer qualidade é a prioridade número 1 da empresa. O cliente é cliente em primeiro lugar, tá? Se você não pratica isso, não adianta, né? Lidere pelo exemplo, né? Então aí é isso que o Deming dizia, né? Ele dizia, elimine cotas no sistema de produção, né? Não estabeleça objetivo, né? Do tipo, olha, operador, você tem que produzir 500 peças por hora, tá? Então, não institua isso. Institua para que o teu operador produza peças com qualidade, tá? E coloque na mente dele que ele sempre tem que ser melhor do que ele fez ontem, tá? E aí automaticamente a meta de produção ela também aumenta,
né? E produzindo peça de qualidade, né? Automaticamente a meta de produção também ela aumenta, né? Depois, remova as barreiras, né? Que privam o operário horista, né? Que é aquele operário de chão de fábrica, né? Para que ele sinta o orgulho daquilo que ele faz, né? Veja bem, são mensagens que o Deming já dizia lá em 1950, tá? Eu olho esses 14 princípios de Deming e me dá a impressão que a gente está hoje conversando essa mesma coisa dentro das empresas, né? Então veja como o Deming, né? Ele foi à frente do seu tempo, né? A nível de pensamento, né? Tá? Depois, um outro cara que nós já falamos, né? Que é o Kaori Ishikawa, né? Esse cara, pessoal, ele era o pensador de qualidade mais humanista. Ele era o cara que ele acreditava no ser humano, tá? Ele Kaori Ishikawa, né? Criou lá no Japão o que ele chamou lá na época de círculos de controle de qualidade, né? O que é círculos de controle de qualidade, né? No começo, no começo da produção, né? No primeiro horário da produção, o Kaori Ishikawa reunia os operários, né? E ele falava, olha, temos um determinado problema de qualidade. Como que a gente vai resolver aquele problema? Ele foi o primeiro cara que começou a envolver a mão de obra operacional para pensar, né? E para resolver os problemas, tá? Porque ele acreditava que como o operário lá, né, ele era o cara que estava mais próximo da linha de produção, né? Ele conhecia melhor a máquina, conhecia melhor o processo, né? E ele poderia contribuir para a melhoria da qualidade daquele produto ou daquele serviço, né? Baseado no exemplo que eu vou dar, né? Se você tem lá o teu carro, né, tá? E você está dirigindo todo dia, deu um barulhinho no carro, você é o primeiro a perceber, tá? Se você provavelmente leva o carro no mecânico, né? Ele vai demorar para constatar o problema, tá? Porque ele não está no dia a dia, né? Você que normalmente precisa falar para o mecânico, olha, tá dando um barulhinho aqui, blá blá blá, aí o mecânico ele vai verificar, né? Então, baseado no princípio do Kaori Ishikawa, né? De que o operário que está lá na linha de produção é ele que mais conhece o produto, mais o processo. Não é o chefe, não é o supervisor, não é o gerente que está lá na mesa dele, né? Tá? Que ele conhece melhor do que o operador, né? Então, por isso que o Kaori Ishikawa ele tem uma contribuição muito importante, né? E depois ele foi o idealizador, né? De uma ferramenta muito importante, né? Que a gente vai ver ao longo das aulas, né? Que é o diagrama de causa e efeito, né? Então, ele criou uma ferramenta, né? Que ajuda as empresas, né? A identificar qual que é a causa do problema, tá? Então, ou seja, então, se eu quero ter um pensamento preventivo, eu tenho que saber qual que é a causa, né? E aí, lá em 1950, né, ele identificou que as causas dos problemas, né, de produção, ou elas eram problemas decorrentes da máquina, ou eram problemas decorrentes ao método de fabricação, né? Ou era problemas decorrentes da matéria-prima, ou era problemas decorrentes da mão de obra do operador, né? Então ele separou as causas, né, em 4 causas, que eram os 4 M's, né, que lá na frente ele definiu, tá? Hoje em dia a gente fala em 6 M's, né? Mas é a mesma teoria do Kaori Ishikawa lá de 1950. Nós estamos falando da mesma teoria, não mudou nada, tá? Muito bem. Aí depois a gente chega no Juran, né? O Juran é outro especialista de qualidade, né? Que uma das principais contribuições do Juran, né? Foi conversar na mesma linguagem que o executivo da empresa, tá? Então, quando a gente conversa com o diretor da empresa sobre qualidade, é muito difícil imbuir a importância da qualidade na mente do executivo e principalmente na mente, né, do executivo brasileiro, tá? E como que o Deming fez isso? E como que o Juran fez isso? Conversando na mesma linguagem, tá? E quando a gente fala qual que é a linguagem que o empresário brasileiro mais conhece? É essa linguagem daqui, ó. É a linguagem do dinheiro, tá? Então o Juran, ele começou a provar, né, o quanto que o empresário deixava de ganhar
por produzir produtos de má qualidade. E quanto que esse empresário, né, perdia também por produzir produtos de péssima qualidade. Então ele começou a colocar em números, né, o quanto que o empresário perdia ou o quanto que o empresário deixava de ganhar, tá? Então aí o empresário começava a olhar aqueles números e falava, eu preciso fazer alguma coisa. Juran, me ajude, né? E aí o Juran falava, você vai melhorar os teus números a partir do momento que você pregar a qualidade como uma das estratégias de negócios da sua empresa, tá? Então ele começou a mudar a mentalidade dos diretores das empresas, tá? Então essa foi uma das maiores contribuições do Juran, tá? Uma outra contribuição importante do Juran, né, que era o que ele chamava de trilogia do Juran, né? Essa trilogia do Juran, tá? Uma coisa importante que o Juran dizia é o seguinte: a qualidade nasce no momento em que eu começo a criar o produto, tá? Então, quando eu começo a criar o produto e eu penso na qualidade lá na criação do produto, tá? Eu já começo a criar qualidade com uma matéria-prima, né? Que condiza com a qualidade que eu quero, né? Começo a escolher as máquinas, os equipamentos, né? Com a capacidade necessária para produzir com qualidade, né? Tá? Então, quando eu penso em qualidade, né? Quando eu estou projetando o produto, né? Esse produto já vai nascer com qualidade, tá? Depois, quando eu inspeciono esse produto ou controlo o produto no meio do processo de fabricação, tá? Esse é outro elemento que o Juran colocou, né? E como depois disso eu faço melhoria na minha qualidade ao longo do tempo, né? Porque qualidade é uma coisa que o meu cliente sempre vai comparar com o meu concorrente, tá? Então, se eu não tiver essa mentalidade, né, de melhoria contínua, né? Ou seja, fazer com que o meu produto amanhã seja melhor do que o produto que eu faço hoje, tá? Se eu não tiver essa mentalidade, né, de melhorar produto, melhorar serviço a todo momento, o meu concorrente, além de me alcançar, ele vai me ultrapassar, tá? Então, essa era a mentalidade lá do Juran, tá? Outro cara super importante, né, é o Feigenbaum, né? Ele foi bastante importante, né? Porque o Feigenbaum ele começou, né, a conectar a qualidade com a estratégia de competitividade, né? Então lá nos Estados Unidos, né, ele falava, olha, para nós sermos mais competitivos, né, para nós termos mais dinheiro no nosso bolso ao longo do dia, eu preciso ter uma estratégia de qualidade que consiga fazer com que eu gaste menos, né? Com que eu produza mais e com qualidade, tá? Então ele começava a dizer que qualidade, né, é uma estratégia também sim para a empresa melhorar o desempenho dela como organização. Pode falar, Guilherme ou Luísa. Podem falar. Então, professor, em relação à qualidade, eu atualmente estou numa empresa que eles pegaram um cliente novo, então está com operação nova. Então, para eles também é algo novo. Ah, Então, sempre, por exemplo, uma vez na semana, o cliente aparece, né, lá na operação para ver como que está correndo, como que estão os sim. produtos, se eles estão sendo armazenados de forma correta, se eles não estão tendo nenhum tipo de avaria. E na relação da qualidade sobre a empresa com o cliente e tal, a empresa está fornecendo toda a estrutura para que a gente, da separação e os conferentes, possa estar fazendo com que, além da separação esteja fluindo, o produto saia da parte do picking para o stand lá, para os conferentes fazer a conferência deles e o produto está com qualidade, eles estão oferecendo um suporte muito grande para que a gente possa ter mais umas ideias novas, para que a gente possa passar alguns problemas que está acontecendo, que já que é começo de operação, tem aquelas coisas tipo, o produto veio faltante, na hora do recebimento a carga veio avariada, então essas coisas a gente está tendo no dia a dia, e hoje mesmo, até falei para o pessoal lá, o supervisor, o líder e tal, dizendo que hoje realmente a separação foi fluindo bastante, foi bem melhor do que no começo, porque conforme foi passando o tempo da operação, eles aprenderam
junto com o cliente, o que o cliente realmente queria trazer para eles e o que eles queriam que a gente passasse algo para que o cliente pegasse a confiança, sendo que já que é uma operação nova, eles demoraram um pouquinho para negociar, para conseguir arrumar tudo certinho lá. Conforme o senhor está explicando aqui na parte da qualidade, eu vejo que aonde eu estou atualmente, eles dão um suporte total para a gente, para que a gente possa ter um ambiente de trabalho muito seguro, muito confortável, com que a gente possa fazer com que o cliente esteja, como pode dizer assim, esteja de forma agradável para eles, para que não tenha nenhum problema no futuro. Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. E a sua empresa tem uma estratégia muito boa, né? Que está muito em linha com o que a gente falou, né? Também buscar comprometimento, né? Quando eles buscam a opinião de vocês, como pode melhorar e tudo mais, né? É acreditar que vocês que estão na operação, vocês conhecem melhor do que ninguém, né? Os detalhes da operação, né? E vocês sabem como fazer melhor, né? Então, dá esse espaço, né? Cria também aquilo que eu vejo muito que falta nas empresas, né? Que é senso de pertencimento, tá? Eu me senti, né? Pertencente à empresa, né? E que o meu trabalho faz a diferença na empresa e a empresa reconhece isso. Pois não, Luísa, pode falar. Nessa questão de qualidade, eu estava aqui tentando tentar encaixar como, no caso dessa pessoa que está falando agora, né? Ela é depois, mas como que a qualidade conseguiu atrelar as questões da Revolução Industrial? Porque, por exemplo, antes era um trabalho manual e tudo, e depois da Revolução acabou tendo essa coisa de automatizar. E como que a qualidade entrou nessa questão? Então, mas é exatamente isso, né, Luísa, né? Porque, por exemplo, quando a produção, né, ela era feita pelo artesão, estava tudo no controle do artesão, tá? E até hoje é assim, né? Quando a gente compra, por exemplo, produtos que a gente chama que são handmade, né, tá? Que são os produtos artesanais, né, tá? A gente percebe que tem qualidade naquilo que é feito, tá? Só que quando eu começo a elevar os volumes de produção, né? Tá? Então, ao invés de produzir agora eu faço 1 milhão, tá? Com o aumento de produção, tende-se, né? A eu ter um desvio de qualidade maior, tá? Então, aí a qualidade ela começa a se preocupar, né? Em garantir o volume de produção, porque o volume de produção é inevitável, né? É inevitável o volume de produção, porque a minha empresa ela começa a ter uma maior demanda, né? Por produtos e serviços, né? Eu não posso deixar de atender o meu cliente, mas eu preciso ter esse olhar, tá? A automação é um dos elementos, né, que fazem também melhorar a qualidade, né? Porque a automação ela começa a tirar o elemento, ou começa a tirar, não, né? Começa a diminuir a influência do elemento humano, né? Nas etapas de fabricação, tá? Mas mesmo assim, o que a qualidade tem feito ao longo do tempo, né? Junto com a automação, diminuir a variabilidade dos processos, tá? Porque o principal inimigo da qualidade é a variabilidade, tá? E o que eu quero dizer com variabilidade, né? Se eu tivesse um determinado processo de fabricação, né, que não tivesse variação, o meu produto sempre iria sair igual da mesma maneira, tá? O produto ele só começa a ter problema de qualidade porque ele não consegue ser produzido da mesma maneira a todo momento, tá? Então, o objetivo da qualidade hoje, né, é dentro dos processos produtivos, né, trabalhar com ferramentas que a gente vai ver aqui durante o curso para diminuir essa variabilidade, para deixar os processos mais homogêneos, né, e deixar os processos mais repetitivos, tá? Então, então vamos imaginar o seguinte, né? Se eu tenho um determinado processo, vou dar um exemplo, tá? Um processo, por exemplo, que depende de temperatura, tá? Às vezes a temperatura vai variando muito ao longo do processo, isso acaba afetando também a qualidade do produto, né? Se o meu processo depende, por exemplo, da velocidade, a velocidade nunca ela é constante ao longo do tempo, tá? Então o que a gente faz na qualidade é tentar diminuir essa variabilidade. Tudo bem? Tá? Deixa eu tentar caminhar um pouco mais, pessoal, tá? Então isso aqui é a contribuição do Feigenbaum, né?
Depois a contribuição do Crosby, né? O Crosby, ele é outro cara muito importante para a qualidade, né? Porque esse cara ele veio com um conceito de zero defeito, tá? Então não é que as empresas não iam fabricar defeito, né? Mas eles disseram, ele falava que as empresas têm que ter esse objetivo, né? De que defeito, né, é prejudicial para as organizações e tem que ter esse sentido, né, do defeito zero, tá bom? Tá? Pessoal, tem um outro elemento que eu vou começar, tá? É muito em linha, né? Muito em linha com que o Juran, né? Ele falava, né? Porque o que, que acontece, né? A qualidade, por muito tempo, né? Ela deixou de ser visto como um fator muito importante das empresas, né? Porque as empresas não conseguiam convencer, né? Os executivos de que a qualidade era importante, tá? E aí o Juran, ele veio com esse conceito de custos da qualidade, tá? Ele foi o primeiro cara que começou a tentar mensurar, né? Quanto que custava a qualidade nas empresas, ou quanto que custava para as empresas manter a qualidade, tá? E aí esse conceito de custo da qualidade, né, é uma medição do quanto que eu gasto com a qualidade, né, contra o que é faturado pela minha empresa, tá? E aí hoje tem uma teoria que diz, né, que se esse custo tiver em torno, né, de 2,5 até 4%, estaria bom, tá? Mais ou menos isso que é hoje admissível dentro das empresas. Só que olha que número impressionante, é isso que eu estou mostrando para vocês. Hoje o custo da não qualidade nas empresas, né, de uma maneira geral, elas têm estado em torno de 20, né, a 25% das receitas totais. Olha que coisa insana, tá? Eu estou dizendo que até um quarto, né, do faturamento das empresas, né, as empresas perdem por problemas de qualidade, tá? Aí começa a preocupar, tá? E aí veja por que que o Juran conseguiu convencer o cara na outra ponta que ele tinha que investir em qualidade, tá? E aí olha que interessante, né? Esse conceito aí do Juran, né? Tá? E aí o Juran, ele classificou, né? Ele classificou esses custos da qualidade que ele falou em dois grandes grupos, né? O primeiro que ele categorizou, né? Como custos voluntários, né? Tá? Então, o que é custo voluntário, né? Como o próprio nome diz, né? São aqueles custos que eu quero ter, né? Que voluntariamente eu quero ter na minha organização para garantir a qualidade daquilo que eu estou fazendo, tá? E quais são os custos clássicos voluntários? É o custo de prevenção, tá? Então, por exemplo, então, quando eu decido na minha empresa investir em treinamento, esse é um custo de prevenção, tá? Porque eu levo em conta que uma mão de obra treinada, uma mão de obra mais treinada e uma mão de obra mais qualificada, eu vou ter menos problemas de qualidade, tá? Então, estou investindo na prevenção. Outro custo é o custo de avaliação, tá? Que são aqueles custos que eu tenho para garantir a qualidade do produto, né? Por exemplo, o Guilherme, ele deu um exemplo, né? De lá, ele tá com um novo cliente, blá, blá. Eles estão fazendo sempre uma verificação do produto, né? Antes de, por exemplo, colocar na prateleira, tá? Esse custo, né, de verificação é um custo que eu quero ter, né? Para que eu me assegure, principalmente nesse início de fornecimento, que eu não tenha problema com o meu cliente, tá? Então eu quero ter esse custo. Por isso que é custo voluntário, tá? Agora o custo que eu não quero ter é o custo involuntário, que é o custo da falha, tá? Então eu não quero ter, por exemplo, né, no final do mês, quantidade de produto rejeitado, que eu tenho que jogar fora, quantidade de produto devolvido, né, que eu vendi para o meu cliente, o cliente tentou usar, o produto não funcionou, devolveu para mim, tá? E aí eu tenho o custo daquele produto defeituoso, tem o custo do transporte, que o cliente devolveu o produto para mim, e obviamente ele não vai
arcar com esse custo de transporte, ele vai repassar para mim, tá? Então, todo esse custo que a gente chama custo de falha, né? Seja falha interna ou seja falha externa, são custos que eu não quero ter, tá? E qual foi o grande pulo do gato do Juran, tá? O Juran, ele teve o grande pulo do gato do seguinte, né? Ele falou, olha, cada vez que eu invisto, né, mais nos custos de prevenção e cada vez que eu invisto mais nos custos de avaliação, os meus custos de falha interna e externa diminuem, tá? Aí ele conseguiu convencer os executivos que deveriam investir em treinamento, deveriam investir em manutenção de máquina, em equipamento, deveriam investir em melhoria nas máquinas, nos equipamentos, né? Então todo aquele investimento, né, que muitas vezes o empresariado ele não enxergava valor, agora o Juran começou a mostrar que tem valor, né? Que na realidade ele é um valor que o cara percebe na outra ponta, né? Que é a ponta que a gente chama que é ou que são os custos da má qualidade, tá? E aí, dando agora, né, alguns exemplos, né? Então, por exemplo, custos de prevenção, pelo próprio nome diz, né? São todos aqueles custos que eu decorro da minha empresa, né? Para prevenir, né? A qualidade ruim, né? Então, por exemplo, então quando eu utilizo círculos de controle de qualidade, né? Então, por exemplo, aquele tempo que eu faço com que os funcionários, né, discutam entre si os problemas, blá blá, né? É um custo de prevenção, né? Manutenção preventiva, parei a máquina, né? Para fazer manutenção preventiva é um custo também de prevenção, tá? Treinamento de pessoal, né? Revisão das instruções, dos procedimentos, né? Desenvolvimento de plano de controle para mim controlar um determinado produto, né? Tá? Planejamento da qualidade, análise de produto novo, controle de processo, auditorias de qualidade, né? Quando eu vou avaliar a qualidade do meu fornecedor, né? Tudo isso são custos considerados, né, custos de prevenção, tá? Então, ou seja, são todos aqueles custos, mais uma vez, voluntário, que eu quero ter na minha empresa, né, para poder prevenir a ocorrência de produtos defeituosos, tá? É um custo que eu quero assumir, tá? O que vale a pena a gente estabelecer dentro das empresas é o quanto que eu quero gastar em prevenção, né? Então tem empresas que, por exemplo, elas falam, olha, eu vou reservar 5% do meu faturamento, tá? Para investir nos custos de prevenção. Desses 5% do faturamento, 3% do faturamento eu vou deixar, por exemplo, como custos de treinamento. Quero investir no treinamento do meu pessoal, para o meu pessoal ficar mais qualificado e conseguir produzir melhor, tá? Então, tudo isso é o que a gente considera custo de prevenção, tá? Pessoal, temos 2 minutos para terminar a aula, né? Na aula que vem, tá? Eu estou ligeiramente atrasado, né? Porque eu já deveria ter terminado isso, tá? Mas não tem problema, né? A gente recupera na aula que vem. Na aula que vem, eu vou mostrar o que são os custos de avaliação, tá? Que são todos aqueles custos incorridos, né? Para monitorar a qualidade do produto, né? Durante a produção, né? São custos de avaliação, né? E depois os custos de falha interna e de falha externa, tá? E depois, como que a gente mensura esses custos, tá? Então, vou dar alguns exemplos de como a gente calcula, né? A mensuração desses custos da qualidade. Aí, no final do dia, eu tenho um número, né, para poder discutir com a alta gerência, tá? Para poder sensibilizar a alta gerência, para poder embarcar comigo na melhoria da qualidade do que a minha organização ela está fazendo, tá bom? Pessoal, obrigado aí pela disponibilidade de vocês, né? Essa aula, né? Ela vai estar gravada lá no Genera, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, né? Podem falar comigo, né?
ou pelo e-mail, né, que eu coloquei lá também como forma de contato, né, tá? Ou se quiserem guardar a dúvida, né, para a gente discutir na próxima aula, também estejam à vontade, tá bom? Tá? No mais, pessoal, agradeço de novo, novamente, por vocês estarem aqui, tá bom? Tá? Agradeço mesmo e nos vemos então na próxima aula, tá bom? Tá? Valeu, professor. Boa noite. Obrigado, gente, e até semana que vem. Até logo.